tá? O relatório do card sorting, ok? Então, para construir esse relatório, a gente vai ter que realizar os testes, compilar, construir o wireframe e elaborar o relatório. Aquilo, as informações que estavam lá no portal, certo? Então, para começar, o que a gente vai fazer? Nós precisamos acessar essa ferramenta online aqui, o Optimal Workshop, certo? Então, eu vou acessar esse rapaz aqui. Beleza? Deixa eu trazer o rapaz para cá. Tá aqui ele. Tá? Ok? Então, esse criaturinha aqui. Aqui em cima, na minha interface, eu tenho o meu assinatura, certo? Então, se é a tua primeira vez aqui, então faça o seu cadastro dentro da ferramenta. Como não é a minha primeira vez, eu já tenho o meu cadastro já pronto. Tá? Beleza? Então, tu vai fazer o teu cadastrinho aqui. E agora, dentro da tua ferramenta, tu vai escolher esse cara aqui, ó. Certo? O Optimal Sort. Esta ferramenta aqui, ela tem várias atividades dentro dela, tá? Mas o que eu quero fazer, basicamente, é o Optimal Sort. Tá? Então, escolhido o Optimal Sort, ele vai vir para essa telinha aqui. Tá? E aqui eu posso estar criando os meus estudos. Certo? Studies. Ok? Então, aqui eu tenho a minha tela de estudo propriamente dito. Deixa eu voltar aqui para o meu dashboard, só para mostrar o caminho certo, que é o que vocês vão estar verificando. Onde é que está aqui? Aqui. Ah, Cristo, Dio. Eu queria estar mostrando os outros para vocês, não estavam vindo aqui. Ah, eles estão aqui do lado. Ó. É o Tree Testing, é o First Click Testing, o Online Survey e o qualitativo aqui, que são as outras ferramentas que tem dentro desse carinha. Hoje de tarde eu acessei e ele me trouxe esse menuzinho lindo e bonito aqui. Certo? Tanto que está aqui meu nome e tudo. Não sei por que agora eu cliquei e ele já veio direto para os meus estudos. Bom, o de vocês, se ele cair aqui, você vai clicar aqui em Start, certo? E aí ele vai vir para essa telinha aqui que você vai ter que estar criando um novo estudo. Tá? Então eu vou vir aqui para os meus estudos e vou solicitar para criar um. Só um momentinho aqui. Se tem alguma dúvida, me parece que eu... Tá, ok, não tem nada. Aqui, ó, Create Studio. Ok? Aqui eu tenho qual que vai ser o tipo do meu estudo, certo? Eu quero, na realidade, um card sorting. Aqui o nome dele, tá? Se a interface de vocês, quando vocês criarem, for igual à do PDF, cara, eu acabei de fazer isso aqui agora de tarde e aqui eu estou acessando, só que eu estou acessando com o Firefox. Será que é por isso? Deixa eu estar pegando o Chrome aqui, só um minutinho, por favor. Eu abri de tarde com o Chrome. Mas aí só por causa do navegador não seria. Tá aqui o meu rapaz. Deixa eu só sair da minha conta. Para nós ver se os passos estão tudo. Beleza, vocês vão lá no Sign Group, vocês vão se cadastrar, ok, eu vou fazer o login. Mas Cristo, aqui, Account Settings, também não. Aqui é para mudar o plano.
Maria Cramento. Olha, eu acabei de entrar aqui, tava ok. Ah, idiota. Tá aqui o botão. Hide Getting Started, ele esconde os estados iniciais ou faz um show dele. Ei, animado. Esse é meu rapaz aqui, ó. Então, aqui, por isso que eu não estava achando. Tá? Então, aqui que daí está de acordo com... Que bom que deu isso. Então, retorna para cá, beleza. Então, eu vou entrar aqui no meu Optimal Sort. Deixa eu só pegar a minha chanelinha aqui para trazer para cá. Então, está aqui o Optimal Sort. Vou clicar aqui ó, dentro do Optimal Sort, Start Card Sorting. Ah, agora está aqui a janelinha. Ó. Desse rapaz aqui, na guia de setup, eu vou colocar o nome do estudo e a linguagem. Então, deixa eu pegar o meu rapazinho aqui. Nome do estudo, certo? Atividade 4. Na aba Setup, atividade 4, IHC. A linguagem, português Brasil. Ok. Aí, na aba de cards, certo? Aqui na aba cards, a gente vai acrescentar os nossos cartões, certo? Os nossos cartões que a gente vai acrescentar são os cartões da nossa interface que vocês conhecem bem, tá? Então, aqui dentro, deixa eu voltar para cá, ó. Então, aqui dentro desse rapaz, eu tenho aqui a aba Cards. Então, nesse Cards aqui, eu vou acrescentar os meus elementos dessa interface aqui que vocês conhecem bastante. Certo? Nós vamos fazer a avaliação do portal do menu acadêmico. É esse carinha aqui. Esse aqui vocês conhecem bem. Certo? Então, o que a gente vai fazer desse rapaz aqui? Ó? Nós vamos propor um reagrupamento de toda essa lambança que está aqui. Ó. Que, convenhamos, gente, esse é o nosso espaço acadêmico e está uma mistureba. Então, isso daqui é um exemplo clássico de uma necessidade de uma taxonomia, de uma classificação desses elementos, porque está tudo misturado. Ok? Então, qual que seria o melhor reagrupamento disso? Qual que seria a melhor forma de eu descrever todo esse meu menu aqui? 3 menus? 4 menus? Certo? Eu só tenho a opção aqui de esconder ele. Tá? Porque está tudo dentro de um único grande menu. Talvez eu pudesse ter um menu aqui financeiro, e dentro desse financeiro, os itens referentes a financeiro. Eu poderia ter um espaço aqui, por exemplo, serviços, certo? E aí, dentro desses serviços, colocar alguns elementos chaves, certo? Um item, por exemplo, chamado meu curso, não sei, tá? Então, é isso que vocês vão descobrir, basicamente. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar nesse Optimal Sort, vamos criar a nossa atividade, tá? E agora, nesses cards aqui, na hora da gente cadastrar os meus elementos aqui, eu vou olhar para o meu menu da UNOESC, certo? Então, todos esses carinhas aqui, cada um desses aqui vai ser um cartãozinho, certo? Então, cada um desses caras aqui vai ser um cartão. Nós, então, vamos fazer a avaliação desse menu aqui. A gente vai propor uma reestruturação desse menu do espaço acadêmico. Ok? Então, vamos lá. Consulta de notas. Consulta de notas.
Adiciona o cartão. Integralização, adiciona cartão. Detalhes, tá? Se vocês quiserem estar fazendo esse estudo com algum outro portal, a versão free dessa ferramenta, ela só permite 30 cartões, tá? Se você tiver mais do que 30 opções dentro do teu menu, você teria que daí fazer uma assinatura dessa ferramenta para tu poder fazer o uso efetivo dela, tá? Então, como esse nosso espaço acadêmico aqui tem menos de 30, dá de boa. Então, consultas, integralização, documentos digitais, situação financeira, boleto. Documentos digitais, situação financeira, boletos, pessoal, alguma dúvida, vão pedindo aí, tá? Demonstrativo e RPF, quitação anual. Demonstrativo e RPF, quitação anual. Matrícula, rematrícula, histórico de matrícula. Matrícula barra rematrícula, histórico de matrícula. Detalhe, tá? Tenho certeza que vocês estão escrevendo certo, tá? Para que os cartões não saiam errados. A geração dos cartões. Optativos, eletivos, requerimento. Optativos barra eletivos, requerimentos. O que é optativo e eletivo? São matérias optativas e matérias eletivas. Deve ser isso. Então, tu imagina tu bater com um menu desse, um acesso, tá, mas que diabo que vem a ser isso? Serviços online, estágio, quadro de horário. Serviços online, estágios, quadro de horários. Pedido de bolsa, troca de senha. Pedido de bolsa, troca de senha. Biblioteca online, avaliação institucional. Biblioteca online, avaliação institucional. Havendo dúvidas, perguntem, pessoal. Consulta de ocorrências, normas e procedimentos. Consulta de ocorrências, normas e procedimentos. Esse é o tal dos recursos de informática. Ok? Então, tenho todos os nossos cartõezinhos desse menu aqui digitados. Tá? Se você fosse pegar um outro menu, por exemplo, tá? Vamos supor que se você quisesse fazer lá dentro do site da Chapecoense, aí seriam os cartões que eu iria pegar. Tá? Mas o trabalho de vocês é em cima do portal online. Tá? Mas como exemplo, se vocês quisessem fazer essa reorganização do site, eu iria abrir, por exemplo, esse site e iria começar a abrir os menus e cada uma dessas opçõezinhas que eu tenho aqui, cada uma dessas opções vai virar um cartãozinho daqueles. Certo? Então, cada uma dessas opções vai virar um cartãozinho daqueles. Quando eu saio, por exemplo, isso daqui não tem cartão. Ele vai levar para uma outra página. Então, esse cara aqui vai ter que ser um cartão. Loja vai levar para outra página. Então, esse carinha seria um cartão.
Fora isso, eu teria que dar uma olhada na minha interface se não tem nada perdido. Por exemplo, notícias. Tá? Sócio Condá, ok. Notícias. Ó, notícias não está em nenhum menu. Então, esse carinha aqui seria um outro cartãozinho. Tá? Então, é bem nesse formato que a gente começa a pegar os elementos para a construção do menu. Tá? Porque, veja bem, se aquele cara lá é um botão, ele é um botão por quê? Quem que disse que ele tem que ser um botão? Ah, foi chutado ali? Então, é bem nesses elementos, bem nesse sentido, tá? Que a gente precisa estar ciente. Mas, retornamos ao nosso exemplo, à nossa atividade. O trabalho que vocês têm que fazer é a avaliação do site do espaço acadêmico da universidade. Tá? Então, vocês vão cadastrar todos os cartõezinhos ali. Ok? Então, todos os cartõezinhos cadastrados. Passem o olhar em cada um deles para ver se não tem nenhum erro grotesco de digitação. Tá? Porque depois que tu lançar ele, para tu deslançar, é uma atividade um pouquinho chata, tá? Então, feito o lançamento dos cartões, que é o cadastre os itens de menu que foram preenchidos nos cartões, então, feito esse procedimento, a gente vai clicar aqui no lançar, tá? Cuidado, concluído o cadastro, não há volta. Então, se você lançar com algum cadastrinho errado, para tu voltar para trás é muito chato. Certo? Então, a gente não vai fazer isso. Tá? Então, por isso que eu pedi para vocês. Mas, se precisar, você vai ter lá a opção de unload depois. Tá? Mas eu já estou dizendo aqui, ó, cara, toma cuidado aqui para tu não ter que desfazer as coisas. Tá? Então, temos os nossos cadastros, os nossos cartões aqui, todos lindos e bonitinhos. Então, eu vou vir aqui no load. Ele vai me dar uma mensagem aqui, que eu só posso fazer o card sorting para até 10 participantes. Ok. Muito bem. Vamos aguardar ele remontar aqui. Muito bem, lindo e maravilhoso. O nosso próximo passo é justamente abrir esse nosso formulário. Tá? E aí, o que vocês vão fazer aqui? Ó? Deixa eu voltar aqui para o meu rapazinho. Está aqui ele. Está aqui o meu endereço. Vou copiar esse rapaz aqui. Vou abrir uma janelinha. Vou grudar esse rapaz aqui. Certo? Ah, não leva mais do que 15 minutos para realizar a atividade, ok. E aí, o que eu vou fazer? Tá, todos os meus cartões estão aqui do lado, ó. Todos os cartõezinhos estão aqui do lado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou atrás de um voluntário. Certo? Então, vocês vão ir atrás de um voluntário para realizar esse trabalho. Tá? Indo atrás de um voluntário, você achou esse cara. Tu vai mostrar essa telinha para ele e vai pedir para que ele agrupe esses cartõezinhos de acordo com como ele acha que deve ser. Ah, mas como que ele vai fazer? Ele vai arrastar, por exemplo, ele vai puxar para cá quadro de horários. Ah, junto com o quadro de horários, eu quero aqui também consulta de nota. Junto aqui com o quadro de horário e consulta de notas, eu quero a parte de integralização. Certo? Eu quero também a parte de consulta de ocorrências. Agora, boleto não é aqui, boleto é separado. Então, tudo que é financeiro eu vou agrupar junto aqui. Então, veja bem, essa pessoa está construindo os seus menus. Certo? Quitação quer dizer valor, então valor é financeiro. Certo? Imposto de renda é financeiro. Certo? Aqui é estágio, requerimento, a situação financeira, vai lá junto. Esse eu quero ter por primeiro, vou ter por segundo ele. Certo? Pedido de bolsa. Tá, pedido de bolsa, vou deixar aqui. Aqui, biblioteca, vou deixar aqui.
documentos digitais, eu vou colocar nesse rapaz aqui. Então, veja, essa pessoa vai montando os menuzinhos de acordo com o que ela acha necessário, certo? A avaliação institucional eu vou colocar junto com pedido de bolsa. Estágio eu vou colocar junto aqui com bolsa. Certo? Serviço online vai lá junto com esse daqui, troca de senha também. Troca de senha é um serviço. Requerimento. Requerimento eu vou deixar aqui junto com matrícula, junto com o histórico. Certo? E esse normas e procedimentos, eu vou colocar ele junto aqui com biblioteca, porque são serviços e etc. Ok? Então, veja bem, essa pessoa, ela desagrupou todos os cartões daqui. Então, ela pegou todos esses cartões e fez os agrupamentos dela. Agora, o que ela precisa fazer? Ela precisa dar nome para esses bois aqui. Certo? Ah, como é que eu vou chamar isso aqui? Ah, eu vou chamar isso aqui de financeiro. Certo? Ah, esse daqui, o que eu vou chamar? Serviços no ESC. Esse cara aqui, o que tu vai chamar? Esse rapazinho aqui. Extras. Vou dar o nome disso daqui de matrícula. E para esse cara aqui eu vou chamar de disciplinas, por exemplo. Ok? Então você achou um voluntário, esse voluntário fez o agrupamento, e aí você pediu para esse cara dar nome para cada um desses carinhas aqui. Ok? Terminou, reagrupou. Ah, Jean, eu acho que esse cara daqui não é para estar aqui, é para ele estar lá junto com a matrícula. Ok. Então, antes de terminar, esse cara pode dar uma última passada e fazer um realocamento de elementos se ele achar necessário. Terminou, conclui. Certo? Muito bem. Concluído isso, tu vai ir atrás de outro voluntário. Certo? Vai abrir de novo o site e esse cara vai criar o agrupamento dele. Certo? E aí você vai fazer toda essa organização, vai fazer tudo isso lindo e bonitinho. Ok? Muito bem. Quantos é para fazer, Jean? Cara, o Optimal Sort te dá direito de você fazer isso com 10. Ok? Então, o Optimal Sort te dá direito a você fazer isso com 10 participantes. A partir de 5 seria o interessante. Então, de 5 para cima. No mínimo 5. Quanto mais, melhor. Certo? Então, quanto mais participantes você tiver, um resultado mais efetivo você vai ter. Perfeito? Então, o interessante é que seria com 5 participantes no mínimo. Entendido? Muito bem. Vamos supor que você já fez lá com 6 participantes. Certo? Vamos supor que tu fez lá com 6 participantes. Eu vou puxar um aqui que eu já tenho os dados deles já cadastrados. Então, por exemplo, esse daqui eu já tenho 6 participantes aqui. Só por critério de exemplificação. Tá? Então, vamos supor lá que você fez os teus 6 voluntários propriamente dito. Certo? Vamos voltar para esse meu rapazinho. Então, eu fiz esse teste aqui dos cartões com a minha quantidade de voluntários, no mínimo 5. Então, de 5 até 10 voluntários, melhor. Tá? Então, tu vai aplicar os testes. Depois que eu já determinei a minha quantidade de voluntários, que é no mínimo 5 até 10, então eu vou começar a ver os meus resultados. Certo? Então, vamos voltar para o meu rapazinho aqui. Tá? Então, aqui dentro de análises, certo? Então, você vai clicar lá no botãozinho resultados. Então, depois que você terminou os 6, você vai ter esse botãozinho explícito lá na tela de vocês. Você clica em resultados e aí vai vir este menu que eu tenho aqui. Que é esse rapazinho aqui, ó. Análise.
Aqui em análise, eu posso esconder isso daqui, tá? E aí eu vou ver os meus participantes todos. Eu vou estar verificando aqui o tempo que cada participante levou para fazer essa atividade, certo? Se ele conseguiu dar nome para todas as categorias, então está aqui 100%, certo? Então esse cara aqui deu nome para todas as categorias, esse cara agrupou todos os elementos, certo? Esse cara aqui fez 4 agrupamentos, esse aqui fez 3 agrupamentos, esses aqui fizeram 4 agrupamentos, esse cara aqui fez 5 grupos. Tá? Então, é por isso que eu te digo assim, ó, quanto mais usuário você pegar, mais heterogeneidade você vai ter e melhores resultados você vai ter, ok? Então, com 5, você tem um resultado já bacana, certo? Com 10, seria um resultado bem melhor, certo? O ideal seria 20, mas a ferramenta Free só me permite 10, ok? Então, beleza. Então, eu posso estar dando uma olhada aqui. Eu posso olhar também para esses cartões aqui, ó. Aqui eu vou começar a ver aonde que esses caras foram agrupados. Eu vou ver aqui que biblioteca, ó, foi agrupado com serviços, minhas coisas, atendimentos aos acadêmicos, boleto foi agrupado com financeiro. Então ele começa a fazer uns resultados para mim. Aqui categorias, Start JSON, Grid, isso daqui é que são coisas que não me interessam, tá? O que eu preciso realmente, e é o que está aqui no PDF, são esses 3 carinhas, ó. Matriz de similaridade, dendrograma e PCA. Tá? Então, esses são os carinhas chaves que nos interessam. Matriz de similaridade, eis-la aqui. Esse meu carinha aqui é valioso, tá? Porque eu vou olhar aqui e vou verificar aqui. Dos meus 6 participantes, tá? 83% deles colocaram boleto junto com situação financeira, certo? Desses 6 participantes, 66% deles, certo? Colocou boleto junto com demonstrativo de imposto de renda, certo? Mas eu tive aqui 50% que colocou aqui já boleto junto com quitação anual, certo? E aqui ele me começa a determinar como que vai ser os meus menus. Então esse resultado aqui é valioso, tá? Esse resultado aqui é muito importante. E eu preciso ter esse resultado aqui. Tá? Eu preciso ter esse resultado. Ok? Essa é a nossa matriz de similaridade. Aqui embaixo ela repete a mesma, tá? O que me interessa é a primeira parte de cima aqui. Ó. A de baixo aqui é repetida. Ok? Esses itens que estão mais escuros vai me indicar agrupamento certo. É certo que esses agrupamentos vão estar juntos. O dendrograma, ele já me mostra um outro formato, tá? Ele já me diz o seguinte, ó. A partir de que momento que esses agrupamentos aconteceram? Certo? Então, a partir de que momento aconteceu os agrupamentos desses meus elementos? Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho 2 dendrogramas aqui. O que me interessa, na maioria das vezes, certo? É o primeiro aqui. Tá? Mas ele me traz 2, certo? O Best Merge Método e o de cima, assim, que é o atual Agreement Method. Okay? Ele me diz aqui que esse daqui seria melhor com mais do que 30 participantes. Esse resultado aqui seria o melhor. Tá? E esse aqui seria para baixo de 30. Tá? Como você fez ali com 5, com 6, com 10, você poderia estar pegando esse dendrograma aqui para você ter uma ideia de como que tu vai montar, basicamente, o teu menu. Tá? Então, ele está me dizendo aqui que eu teria que ter um menu chamado de financeiro e situação acadêmica junto, onde dentro desse cara teria um outro submenu. Ó. Teria um menu com outro submenu dentro dele, com essas 2 opções dentro daquele submenu. Tá? Esse outro aqui teria um menu
com outro submenu dentro dele, com essas duas aqui. Dentro desse menu, eu teria essas primeiras duas de cima, que seriam isoladas, e um submenu dentro dele. Tá? Então, por isso que é importante que vocês olhem os dois resultados, tanto esse de baixo quanto esse de cima, para verificar que tipo de agrupamento justamente tu vai fazer na concepção do teu menu. Tá? Se você vai usar esse aqui de cima, ou você vai utilizar esse resultado aqui de baixo. Certo? Ambos vão me ajudar a tomar uma decisão. Beleza? Então aqui, olha, já me indica que a partir dos 33% dos meus voluntários, certo? Então 33% dos meus voluntários fariam esse agrupamento que eu tenho aqui, ó. Um menu chamado serviços, e dentro desse menu eu vou ter requerimento, serviços online, troca de senha e biblioteca. Eu teria aqui um outro menu chamado de matrícula, e dentro desse cara eu teria lá as opções matrícula, histórico e pedido de bolsa. 33% desses meus 6 usuários iriam fazer este agrupamento aqui. Certo? Já aqui, 50% dos meus usuários fariam um agrupamento onde teria um menu, por exemplo, chamado UNOESC, tá? Onde ele teria lá dentro dele as opções Fale Conosco, Avaliação Institucional e Normas de Procedimentos, os recursos de informática lá. Um outro menu, chamado de Financeiro, 50% dos meus integrantes estão me dizendo isso. Então, eu teria lá um menu financeiro, onde eu teria lá situação financeira, boletos, demonstrativo do imposto de renda e quitação anual. Certo? E esse meu quadro de horários ficaria sozinho, sem nenhum menu. Tá? Possivelmente ele viraria um botão na minha interface. Tá? Então, esse vem a ser o meu dendrograma. Esse outro cara aqui já é uma ferramenta mágica, tá? Que é o meu PCA. É a minha análise de participante central. Esse cara aqui, ele monta o menu para mim. Certo? Como assim, professor, ele monta o menu para você? Imagina o seguinte, ó. Dentre esses meus resultados, ele vai fazer uma análise e vai dizer qual que é o melhor resultado que eu tenho. Certo? Dentro de quantos menus você quer. Aqui ele está me dizendo que eu posso ter de 2 a 5 grupos. Lembra que os meus usuários separaram os meus cartões em grupos? Certo? E esses grupos, na realidade, vai denotar uma separação de elementos? Então, o que, que eu tenho aqui? Imagina o seguinte, eu quero não 5, eu quero 4 grupos, certo? E não de 2 a 4, eu quero 4 grupos. Então, observa aqui, ó. Com 4 grupos, o melhor resultado é esse cara aqui. Quer dizer que de 6 participantes, 3 escolheriam esse meu menu aqui. Tá? E nesse meu menu eu vou ter um menu financeiro com essas opções, eu vou ter um menu serviços com essas opções, eu vou ter um menu UNOESC ou então chamado outros com essas opções, e vou ter um menu chamado consultas com esses carinhas aqui dentro dele. Mas, professor, de onde é que ele tirou esses nomes loucos aqui? Dos nomes que os voluntários deram para os agrupamentos. Então, aqueles agrupamentos que mais acontecem é o que ele vai pegar. Já esse menu aqui, apenas um participante de 6 pegaria ele. E aqui, um de 6. Se eu quisesse fazer com 3 grupos, certo? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Com 3 grupos, qual que vai ser o melhor resultado? Cara, não é melhor, é 1. Tá? Então, é só 1. Então, eu puxo aqui para o meu maior aqui,
para justamente verificar qual que é o melhor menu. Então, o meu melhor menu, insubstituivelmente, seria esse carinha aqui, porque 3 dos meus 6 participantes pegariam esse. Tá? Por isso que eu digo assim, façam com no mínimo 5 participantes, para vocês terem justamente aí um meio termo. Tá? Se você fizer com menos de 5, complicou o pelo. Tá? Então, o interessante é que vocês façam a partir de 5. Tá? Se tu fizer com 10, talvez você ache um resultado melhor aqui. Beleza, professor. Fiz o rapazinho aqui, fiz lá os meus 5, 6, 7, 10 participantes, obtive aqui os meus resultados. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o relatório. Tá? E o que é o relatório? Bom, o relatório está aqui, está discriminado aqui na atividade, certo? O teu relatório está dentro desse ARJ, certo? Tem lá um compactado, e dentro desse compactado vai ter lá alguns arquivos. Esses que vos mostro agora, tá? Dentro daquele compactado, eu vou ter esses arquivos aqui. Esses aqui são modelos de como que você vai poder fazer o relatório. Certo? Então, esse relatório aqui, ele vai ser construído, tá? Com base naqueles resultados que você fez. Perfeito? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar esse modelo aqui do relatório 4. Tá? Então, aqui tem um modelo, ó, que é a técnica de card sorting, certo? Para que ela serve, uma introdução aqui, a aplicação da técnica, como é que ela se desenvolveu. Nesse caso aqui, ele está dizendo aqui que é com mínimo 10 pessoas, no máximo 20. Aqui o pessoal fez com cartõezinhos, tá? No caso, vocês vão fazer com a ferramenta. Então, aqui eles fizeram um print do portal, do site que eles fizeram a avaliação. No caso, aqui eles fizeram a avaliação do Netshoes. Vocês vão estar fazendo a avaliação do portal acadêmico, certo? Então, vocês vão fazer um print dessa tela aqui, para mostrar como que ela era, tá? Aí eles começaram a explicar aqui como que eles fizeram a técnica, certo? Como que se desenvolveu ela, blá. Eles fizeram umas fotos, fizeram uns gráficos. Ah, eu preciso seguir tudo isso, professor? Não, ali é exemplos, certo? Mas é importante vocês apresentarem, por exemplo, dizer quantos foram os voluntários de vocês, certo? Qual que foi o tempo que esses voluntários tiveram. Apresentem ali, por exemplo, o dendrograma, tá? Apresentem a matriz de similaridade, está aqui ela, certo? Apresentem a matriz de PCA com os menuzinhos, certo? E, ao final, proponham como que esse menu de vocês vai ser. Que esse carinha aqui é a nossa técnica de wireframes, certo? A técnica de wireframes, ela está aqui, ó. Tá? Então, está aqui, ó. Dendrograma, matriz de similaridade, PCA, wireframes. O que é o wireframes? O wireframe, na realidade, é um desenho bruto de como que é o teu site, certo? Então, por exemplo, se eu pegasse o site da CNN e fosse criar ele em wireframes, ele seria esses rabiscos aqui, certo? Pode ser um wireframe ser feito a caneta, a mão? Pode. Tá? Mas hoje a gente tem ferramentas que fazem isso. Aqui um outro formato de wireframe, feito também à mão. Tá? Aqui um wireframes do site do Facebook, certo? Esse aqui eu fiz utilizando uma das ferramentas que eu disponibilizo aqui para vocês. Tá? Aqui, ó, tem essas ferramentas aqui. A minha sugestão é o iPlot, certo? Mas quem quiser utilizar essas outras ferramentas, de boa. Tá? E é fácil construir o wireframe, porque veja bem, você vai olhar para o teu site, tu vai olhar para o teu site, pegar esses elementos aqui e vai estar construindo ele. Então, vamos ver aqui assim, se eu fosse construir aquela telinha nossa do... Ó, eu tenho uma barra aqui em cima,
certo? Tem uma imagem, uma escrita, então eu posso estar puxando aqui uma janela, certo? E aí nós temos aqui a estrutura de janela já pronta, ok? Então a minha estrutura de janela está aqui pronta. Eu iria pegar, por exemplo, uma barra. Não, essa barra não. Teria que catar uma barra aqui justamente para estar fazendo uma... Porque eu tenho aqui na minha janela, deixa eu ver aqui, tem um menu aqui em cima, tem essa outra figura ali, e vamos começar a montar esse carinha aqui. Esse aqui é um button bar, formatting toolbar, tenho que achar meu menu aqui. Menu bar, aqui, certo? Então daí eu poderia estar colocando tudo aqueles menus loucos ali. Vou aumentar esse carinha aqui. Então aqui dentro desse menu, por exemplo, eu teria lá as minhas opções. A de vocês ali é bem menor que essa, tá? Vamos supor que tenha home, espaço acadêmico e aula online. Home, espaço acadêmico, aula online. O de vocês é diferente do meu, tá? Então eu como professor aqui tenho um monte de outras coisas, tá? Então eu não saberia o que mais... Vocês devem ter ali dados pessoais, eu acho. Dados pessoais, certo? Se tivesse mais algum, seria só ir clicando ali para baixo. Ó. Ele vai montando o menuzinho ali para vocês, ok? Aí depois eu teria aqui essa imagem ali em cima é... E... Deixa eu ver se é esse aqui não... Aqui está o X, aqui. Ó, image... Não seria a minha imagem que eu tenho aqui com a logo, tá? Não precisa colocar a logo em si, certo? É uma imagem. Aí eu teria um texto do lado. Esse é um campo de texto, não é esse cara que eu quero. Mas eu posso estar colocando aqui, que é justamente aquele portal de ensino. Certo? Tem um das redes sociais, está em algum lugar aqui. Certo? Que ali dá para colocar a questão das redes sociais ali do ladinho e tudo. Aqui na lateral tem o nosso... Tem uma barra de navegação aqui, onde ele está me mostrando aqui meus breadcrumbs, meu padrão de interface lá, certo? Então poderia estar montando esse carinha ali também. Ele tem aqui em algum lugar aí também essa parte dos breadcrumbs. Aqui tem uma linha, tem checkbox. Onde é que está? Tem um menu lateral depois. Esse é em árvore. O meu menu aqui lateral, ó, essa minha tranqueira aqui do lado, ó, que seria esse meu menu louco aqui, mas enfim, esse menu aqui é o que a gente vai estar trabalhando, tá? Então esse daqui seria a proposta que vocês vão fazer. Essa estrutura aqui do lado você poderia estar deixando em branco, tá? Então é justamente uma barra, certo? Então se você observar aqui, ó, ele tem uma barra aqui e uma barra aqui. Então esse miolo aqui tu não precisaria apresentar nada, né? Porque na realidade o teu objetivo é reformular esse cara aqui do lado. Outro detalhe importante, tá? Eu não sei se vocês vão querer fazer um menu superior ou um menu na esquerda. Como você está mostrando uma reestruturação da taxonomia, você pode até propor uma modificação, por exemplo, um menu suspenso em vez de um menu lateral.
Tá? Então, isso fica bem a critério de vocês. Tá? Porque, veja, é vocês que estão reformulando o portal, certo? Por meio daqueles voluntários. Agora, se vocês vão estar colocando um menu suspenso ou um menu lateral, fica bem ao critério de vocês, tá? Mas vai montar ali o wireframe, certo? Com a tua proposta nova, tá? Como esse pessoal aqui fez nesse exemplo aqui. Então, essa turma desse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, eles propuseram uma reestruturação no site da Netshoes com esses menus aqui, com essas opções dentro dela. Tá? Mas isso é um dos exemplos que está disponível lá. Aqui a gente tem um relatório, esse é um modelo extra, tá? Então, da mesma forma, ok? Aí tu pode me perguntar, tá, professor, mas no lugar dessa das fotos aqui, o que que tu vai colocar? Tu não vai colocar, tu não vai ter essa parte, certo? Então aqui, com relação aos voluntários, tu vai explicar como que você pegou os voluntários, se foi teus parentes, ou foram todos alunos, ou foram colegas de universidade, ou foram colegas de empresa, certo? Aí você não vai ter as fotos propriamente ditas, certo? Então, tu não tem as fotos em si, ok? Aí aqui já vem a questão dos resultados, aqui uma breve relação dos tempos que esse pessoal levou para fazer, aí a gente tem o diagrama de árvores, aqui eles trouxeram os dois diagramas, certo? Depois eles trouxeram a matriz de similaridade. Ah, professor, como é que eu pego aqueles caras de lá? Bicho, ferramenta de captura de tela, né? Ferramenta de captura de tela, você traz aqueles rapazinhos ali. Se tu não sabe como é que faz isso, né? Então tu entra lá na ferramentinha, lá no Optimal Sort, que você tem lá a opção lá de captura de tela. Ou então tu vai ali no teu Windows e chama captura, ferramenta de captura, ele vai trazer esse rapaz aqui, né? Aí tu dá um novo, aquilo que está na tela, tu seleciona, tu captura só aquela fatia de tela. E aí tu cola isso dentro do teu Word lá. Ou se tu quiser fazer um print screen, usar o Paint para recortar, aí vai da criatividade de vocês. Tá? Mas o importante é que nesse relatório tem a matriz de árvore, certo? A matriz de similaridade e a matriz de PCA com a tua escolha. Se tu não quer mostrar os três resultados, certo? Da matriz de PCA, traz aquele que você escolheu. E depois tu monta a tua taxonomia, certo? Para tu demonstrar como é que ficou. Aqui, esse pessoal aqui procurou fazer em várias partes, certo? Então, ó, aqui ele fez só o primeiro menu aberto, depois ele fez o segundo menu aberto, depois ele fez o terceiro menu aberto, o quarto menu aberto, e assim sucessivamente, tá? Ó, depois aqui ele mostrou, aqui em cima, primeiramente nas imagens aqui ele mostrou como era, e nos wireframes ele colocou a proposta deles. Tá? Então, usem a criatividade de vocês, o importante é que tenha os elementos básicos de um trabalho, que é a identificação do trabalho, que é a introdução do trabalho, aí nesse caso aqui, especificar quem eram os usuários, certo? No caso de vocês, não vai ter foto, porque vocês vão estar utilizando uma ferramenta online para estar fazendo isso, ok? Então, bicho, não tem muito segredo, certo? De como fazer. Tem vários exemplos, certo? Tem inclusive um desses aqui, que é um dos exemplos meus, se não me falha a memória. Eu não lembro se o meu está aqui ou não. Acho que não, acho que eu tirei ele. Deixa eu ver se não é esse aqui. Eu tirei ele fora. Mas exemplos aqui tem dos mais variados, certo? Qual exemplo desses aqui tu vai seguir? Qualquer um deles está ok. Mais uma vez, o importante é que você tenha uma descrição da tua tarefa, que você tenha uma introdução, certo? Que tu demonstre o objetivo do trabalho que tu quer fazer, que tu descreva como que você fez, depois você mostra as tuas matrizes, então a matriz de árvore, o dendrograma e o PCA,
e mostre o wireframe que você fez com a nova taxonomia, certo? Isso é o mais relevante dessa atividade aqui para vocês estarem fazendo. Ok?